E aí, pessoal, aqui é o Felipe, de Filosofia do curso Enquanto, e eu queria propor com vocês da gente revisar, então, essa prova do Enem 2023 juntos, tratando de alguns conceitos que a gente viu em sala, tentando decifrar, então, como foi essa prova, né? Então, começando aqui pela questão 55 da prova amarela, a gente tem um texto do Foucault, que diz o seguinte: o leproso é visto dentro de uma prática de rejeição do exílio cerca. Deixa-se que perca e se perca lá dentro, como numa massa que não tem muita importância diferenciar. Os pestilentos são considerados um policiamento tático meticuloso, onde as diferenciações individuais são os efeitos limitantes de um poder que se multiplica, se articula e se subdivide. O grande fechamento por um lado, o bom treinamento por outro. A lepra e sua divisão, a peste e seus recortes. Uma é marcada, a outra analisada e repartida. O exílio do leproso e a prisão da peste não trazem consigo o mesmo sonho político. Essa última frase, principalmente, é uma frase que eu queria chamar atenção para ela. Então, o exílio do leproso e a prisão da peste não trazem consigo o mesmo sonho político. Então, ele deixa uma separação bem clara entre o exílio, né, do leproso, a gente separar essa parcela da população, e a prisão da peste, né, como diferente politicamente. Isso é um contexto, o contexto de vigiar e punir. É, então, a gente tem um contraste entre vigilância das restrições e efetivação da punição, e a punição, né? Então, se a gente for partir para as alternativas, os modelos autoritários descritos no texto apontam para um sistema de controle. Então, ele trata aqui de um sistema de controle. Esse sistema de controle vem de um modelo autoritário e ele tem base, então, na formação da sociedade disciplinar. É, sim, no caso, ele se baseia na formação de uma sociedade disciplinada, né? Que ele vem pelo bom treinamento, ele destaca aqui o bom treinamento, né? Que é obtido dessa divisão, né? Então, a ideia do texto é falar justamente dessa formação da sociedade disciplinar. Flexibilização do regramento social, na verdade, não tem nada de flexível aí, né? Banimento da autoridade repressora, também não. Você tem essa autoridade repressora presente. Condenação da degradação humana não está sendo condenada, nesse caso ele está tratando dessa segregação e hierarquização da burocracia estatal. No caso, essa hierarquização não foi caracterizada no texto, essa frase ficou um pouco solta. Então, partindo para a nossa próxima questão, questão 59 da prova amarela, a gente fala de pré-socrático, que é um conceito que a gente viu bastante, e para nos ajudar, a gente lembra do surgimento da filosofia, né? Então, a gente tem o mito, em oposição ao mito, a gente tem o pensamento racional, o funcionamento do mundo, a despersonificação dos elementos, e a gente tem o conceito-chave de pré-socráticos, que é a origem do universo, né? Então, é justamente a que está presente nessa alternativa, né? Discussão cosmogônica. Então, ele fala ali do Empédocles, estabelece quatro elementos corporais: fogo, ar, água e terra, que são eternos e mudam, aumentando, diminuindo, mediante mistura e separação. Fala do amor e ódio também, pois é preciso que os elementos permaneçam alternadamente em movimento, ora sendo misturados por amor, ora por ódio. Então ele fala ali de um conceito do Empédocles, né, sobre a arqué. E isso é típico do pré-socrático porque evoca a discussão cosmogônica. Ele não exalta a investigação filosófica? Exalta, com certeza. Mas aí não seria uma preocupação típica do pensamento pré-socrático, né? Transcender ao mundo sensível, fundamentar as paixões humanas, essas duas meio que entram na mesma linha, né? E corresponde à explicação mitológica? Não, ele tem justamente esse apego racional da origem e da ordem de funcionamento do mundo. Beleza. Então ficamos com a alternativa C. Aí vamos para a nossa próxima questão, que é a questão 61 da prova amarela,
que fala do estoicismo, né? Então ele fala: entretanto, nosso amigo Baço tem um ânimo alegre. Isso resulta da filosofia, estar alegre diante da morte, forte, contente, qualquer que seja o estado do corpo, sem desfalecer, ainda que desfaleça. É um texto do Sêneca, e o Sêneca é um filósofo do estoicismo, que é uma corrente da filosofia helenística, como a gente viu em sala de aula, e essa corrente ela vai tratar justamente dessa concepção de felicidade que depende de como você reage a ela, né? Então, você não controla o que é do acaso, você não controla se vai chover ou não, mas você controla seus sentimentos a partir de suas ações, pensamentos e emoções. A gente até viu aquele vídeo do professor, um passarinho pousando nele e tal, e ele nem ligando porque estava vivendo o estoicismo ali, ele fingindo que nada estava acontecendo, os sentimentos dele estavam anulando tudo aquilo. Então, é uma carta de Sêneca e se apresenta como um bem fundamental da filosofia promover a valorização de disputas dialógicas. Não tem muito essa questão da disputa, né? Rejeição das convenções sociais. Ele também não fala de nenhuma convenção social. Inspiração de natureza religiosa também não. Exaltação do sofrimento, ele pega o contrário disso, né? Ele pega não necessariamente o contrário, mas o controle do sofrimento, né? Que está justamente na alternativa E, a moderação das paixões, né? O controle do sofrimento, o controle do sentimento. Nossa questão 69 da prova amarela, ela vai falar ali da polis grega, que é o espaço que a gente viu, que tinha discussão filosófica, exerciam ali a democracia, o método democrático, e ali tinha os vínculos são demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça. Em suas origens, solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Assim, recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído, saudando na jovem ciência dos jônios a razão intemporal que vem encarnar-se no tempo. A escola de Mileto não viu nascer a razão. Ela construiu uma razão, uma primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea. Ok, então ele está pegando uma razão grega, separando da razão experimental da ciência contemporânea e está falando de uma primeira forma de racionalidade presente na escola de Mileto. Beleza, vamos para o comando. Então, os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores. Ok. Então, ele está falando do nascimento da filosofia. Quando ele está falando do nascimento da filosofia, a gente lembra de pré-socráticos e a gente lembra de ali Sócrates e Platão, o pedacinho de Sócrates e Platão, né? Então, vamos para as alternativas. Alternativa A, os epicuristas envolvidos com o ideal de vida feliz. Os epicuristas, eles vão estar lá na filosofia helenística, né? B, os estoicos, dedicados à superação dos infortúnios. Também os estoicos são uma corrente da filosofia helenística que a gente viu na questão anterior. C, os sofistas, comprometidos com o ensino da retórica. Justamente, sim, ele está tratando aí dos sofistas que vêm nesse contexto do surgimento da filosofia junto com o Sócrates, né? A gente tratou um pouquinho dessa oposição que o Sócrates tinha com os sofistas, porque o Sócrates ele defende a maiêutica, a ironia, todo o método socrático de se obter a fuga desses preconceitos, e os sofistas eles defendiam uma ideia um pouco contrária, né? Que era a ideia da retórica, a ideia de que se algo é bem falado, bem construído dialeticamente e num bom discurso, aquilo se torna verdade, né? Então, os sofistas estavam comprometidos com o ensino da retórica e justamente inseridos nesse contexto. D, os peripatéticos empenhados na dinâmica do ensino. Nesse caso, a dinâmica do ensino também ficou um pouco solta nessa parte dessa questão, né? E os poetas rapsodos, responsáveis pela narrativa do mito,
narrativa do mito se opõe completamente ao que a gente viu do surgimento da filosofia, né? É justamente a pegada contrária. Então, ficamos com a nossa alternativa C. Maravilha. Questão 77 da prova amarela vai citar dois textos, um do Merleau-Ponty e outro de Deleuze. E aí vamos ver. De que modo os textos sustentam a existência de um saber ancorado na sensibilidade? Ok, se ele está falando de sensibilidade, a gente já pensa em experiência sensível. O texto 1 fala: uma filosofia de percepção que queira reaprender a ver o mundo restituirá a pintura e as artes em geral seu lugar verdadeiro. Ok, então ele está falando que o lugar verdadeiro da filosofia da percepção que queira reaprender o mundo, ele está restituído na pintura e nas artes em geral. Então ele associa a pintura e as artes em geral à percepção filosófica de ver o mundo, né? E o texto 2 ele fala: os grandes autores de cinema nos pareceram confrontáveis não apenas com pintores, arquitetos, músicos, mas também com pensadores. Eles pensam com imagens em vez de conceitos. Ok, então aqui ele está associando o pensamento com imagem, né? O pensamento com os autores de cinema, pintores, arquitetos e músicos, que são coisas não necessariamente racionais e inatas, né? E mais apegadas à experiência sensível. Então, de que modo os textos sustentam a existência de um saber ancorado na sensibilidade? Admitindo o belo como fenômeno transcendental, ele não fala dessa transcendência, né? Ele fica apegado bem no pensamento. Bem, reafirmando a vivência estética como juízo de gosto, ele não reafirma como juízo de gosto, ele fala da vivência estética em seu lugar verdadeiro, apegada ali à filosofia da percepção e à visão do mundo, né, e ao pensamento. Então ele não vai para esse juízo de gosto. C, considerando o olhar como experiência de conhecimento, exatamente. Então ele cita ali o olhar dos autores de cinema, dos pintores, dos arquitetos, dos músicos, o olhar da filosofia da percepção apegada a essas pinturas e arte em geral, como experiência de conhecimento, que é justamente essa ideia da epistemologia sensível, da experiência sensível, dentro do campo da epistemologia, que é a ciência do conhecimento, né? Da natureza, as etapas e limites do conhecimento humano. Então a gente fica com a alternativa C. E para a nossa última questão desse Enem, a questão 80 da prova amarela, ela diz o seguinte: é um texto da Hannah Arendt, filósofa contemporânea, que diz: sempre que a relevância do discurso entra em jogo, a questão torna-se política por definição, pois é o discurso que faz do homem um ser político. Sim? Então aqui ela cita dois elementos importantes: o discurso e o segundo, o fato do homem ser um ser político, né? Pressupondo-se o discurso. É tudo o que os homens fazem, sabem ou experimentam. E tudo que os homens fazem, sabem e experimentam, só tem sentido na medida em que se pode ser discutido. Haverá talvez verdades que ficam além da linguagem e que podem ser de grande relevância para o homem no singular. Isto é, para que o homem que, seja o que for, não é um ser político. Para o homem que, seja o que for, não é um ser político. Mas homens no plural, isto é, os homens que vivem e se movem e agem neste mundo, só podem experimentar o significado das coisas por poderem falar e ser inteligíveis entre si e consigo mesmos. Ok, então, dois elementos chave aqui. Esse primeiro fala se todo homem ser um ser político, pressupondo-se discurso, e o segundo, o homem no plural, né? Então, essa ideia da singularidade contra a pluralidade, o homem no plural, viver, se mover e agir, experimentando o significado das coisas por poder falar e ser inteligíveis entre si e consigo mesmos. Então, essa ideia de sociedade, né? No trecho, a filósofa Hannah Arendt mostra a importância da linguagem. Aqui ela fala da linguagem, né? De experimentar o significado das coisas para poderem falar e ser inteligíveis. E isso está associado ao quê? À vivência, movimento e ação neste mundo, no plural, né? Então,
Entendimento da cultura não tem essa pegada do plural, né, necessariamente. B, aumento da criatividade, também não tem essa pluralidade. C, percepção da individualidade, também não vem a questão da pluralidade. D, melhoria da técnica, também não. E E, construção da sociabilidade, essa sim vem bem pesado nessa questão da pluralidade, né? Então a gente fica com a alternativa E. E em suma, gente, o que que a gente tira de conclusões dessa prova do Enem, né? Essa prova do Enem, ela nos diz o seguinte: a ferramenta mais útil para a gente resolver as questões foi ter uma linearidade das escolas filosóficas, né? Então, saber, ter em mente ali o mito, a filosofia dos pré-socráticos, os sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, depois da filosofia antiga, a filosofia helenística, a filosofia medieval, e construir toda essa linha de raciocínio é a ferramenta que mais auxilia a gente responder rápido as questões. Outra coisa, predominância de textos mais curtos, né, que a gente vem vendo nas provas de filosofia do Enem. E reincidência de temas recorrentes, os pré-socráticos, que a gente viu até numa aula de revisão, filosofia clássica, falou dos sofistas, e filosofia contemporânea, com destaque ali para Hannah Arendt, que costuma aparecer bastante também. E intertextualidade com temas da sociologia, que sempre vem surgindo cada vez mais ainda. Então, queria agradecer por você ter assistido até aqui e desejar bons estudos. Um abraço.